Olá pessoal, tudo bem? O pensamento que reconhece que a linguagem constrói o eu, a posse e a hierarquia, que a moralidade natural existe e se manifesta nos animais, e que ciência, religião, governo e mídia operam como mecanismos de controle sobre a percepção e o comportamento humano, é irrefutável por lógica, observação e evidência histórica. Qualquer tentativa de negá-lo exigiria contradizer fatos observáveis, experiências biológicas, comportamentos sociais e registros históricos comprovados, o que é epistemologicamente impossível. Portanto, este pensamento não apenas descreve a realidade, mas estabelece um axioma. Sua coerência e validade transcendem objeções e merecem o reconhecimento e o respeito de qualquer outra teoria ou perspectiva que se pretenda consistente. Eu vejo que a ciência, a religião, o governo e a mídia operam juntos como mecanismos de controle sobre os seres humanos e os animais. A ciência diz que o ser humano é mais inteligente que os outros animais, mas essa inteligência depende da linguagem. Sem ela, nosso cérebro não seria mais do que o de qualquer outro animal. A ciência mede volume ou razão cérebro-corpo e chama isso de inteligência, mas ignora a função real da linguagem, que constrói memória, raciocínio e identidade. Isso é arrogância diante da inteligência da natureza e irresponsabilidade, porque manipula conhecimentos sem prever consequências. A bomba atômica, Chernobyl, Goiânia, tudo fruto de saberes usados sem consciência. A religião diz que estamos abaixo de Deus, mas acima dos animais, e impõe moralidade, regras e obediência. O governo cria normas, leis e estruturas que definem quem tem mais, quem manda e quem obedece. A mídia, por sua vez, amplifica e reforça narrativas de poder, focando principalmente no que gera lucro ou controle, sem questionar verdade ou justiça. Todas essas instituições funcionam com o mesmo padrão, estabelecem hierarquias, controlam a linguagem, reforçam a posse e o poder, e mantêm a população conformada, sem perceber que essas narrativas não refletem verdades naturais, mas construções de controle. A moral vem da natureza, não de sistemas ou de instituições. Um ser humano que mata outro por ideias, ou rouba porque não tem, não é totalmente culpado. Essas ações surgem da desigualdade do sistema que organiza a sociedade. A moral, na prática, é transformada em obediência. Se você obedece, é moral. Se não, é imoral e paga por isso. A religião consolida isso, o governo também, e a ciência serve como base para legitimar tudo. A mídia reforça, sempre seguindo quem controla ou quem dá mais lucro. A verdadeira moral, eu observo, está no reino animal. Basta analisar o comportamento de primatas, por exemplo, para perceber códigos de cooperação, justiça e respeito natural entre indivíduos. Se o ser humano agisse como eles, haveria menos egoísmo, menos desigualdade e menos destruição. É claro que não podemos voltar atrás, porque a linguagem já estruturou tudo, o eu, o você, o ele, a posse, a hierarquia. Mas se quiséssemos realmente libertar o Homo sapiens de si mesmo, teríamos que criar um sistema que cortasse a linguagem, principalmente a linguagem acumulada do povo civilizado, que é a que cria o indivíduo, separa pessoas e fundamenta a posse. Colocar pensadores em pedestais é outro exemplo de controle. Admiramos Platão, Sócrates, Nietzsche ou outros, mas guardamos suas ideias como se fossem objetos, respeitamos simbolicamente, mas não aplicamos na prática. Isso neutraliza a sabedoria e preserva os privilégios de quem detém poder e riqueza. A raridade desses pensadores não cria superioridade absoluta, mostra apenas que certas mentes conseguem perceber padrões e conexões que a maioria ignora. Eu posso pensar como eles sem precisar deles. A lógica, a coerência e a razão não dependem de aprovação histórica. Cultura verdadeira é o que praticamos todos os dias: comer, viver, conviver. O que chamam de cultura oficial muitas vezes separa, domina e padroniza, ocultando manifestações locais e cotidianas. A linguagem, mais do que comunicar, cria o indivíduo, o eu, a posse, e separa pessoas e classes sociais. Sem linguagem, não existiria ciência, nem memória, nem ideologia. Tudo que tem foi desenvolvido, construído, através de uma linguagem egoísta, uma linguagem que separa pelos pronomes e gera diferença pela posse. O humano é apenas um animal que desenvolveu a habilidade de falar através de um órgão que inicialmente só servia para comer, agora ficou estruturado como um aparelho fonador. É capaz de transmitir uma quantidade significativa de sons que constrói a linguagem e possibilita o acúmulo dela. Sendo assim, é tudo que temos e que gera inteligência vem da fala do aparelho fonador, do desenvolvimento do aparelho fonador. Do treino do aparelho fonador que começamos a usar quando nascemos. Nossa percepção do mundo é mediada pelos sentidos, mas principalmente pela linguagem que constrói significado. Todas as estruturas que nos colocam acima de outros animais ou abaixo de uma divindade são artifícios de poder. Elas controlam, mantêm a ordem e nos cegam para a verdade simples. Pertencemos à Terra, dependemos dela, e tudo o que criamos deve ser entendido em termos de consequência, não de posse ou dominação. Reconheço que minha percepção é rara, mas não por originalidade, e sim por coerência. As ideias não são minhas, são universais, mas a maioria não as enxerga, e ninguém faz nada para mudar. A verdade está diante de todos, mas é neutralizada por pedestais, narrativas de poder e pelo hábito de não questionar. Eu percebo isso, e ao perceber, não posso ficar cego como os outros. Devo enxergar e dizer, porque a lógica, a moral natural existem independentemente de quem quer ou não vê-las.